Aqui, essa eleição está viciada. Esta eleição aqui está viciada. Sentaram num escritório, num gabinete e começaram a dizer: aqui, esses aqui não. Aqui, vamos tentar puxar um pouco o Renamo, subir um pouco. Vamos tentar equilibrar o Venâncio. Quer dizer, eles sentaram e desenharam, começaram a fazer. É por isso que não se admire que a Renamo será o segundo partido mais votado. Okay. O SUF não vai perder o seu status. Isso tem que estar claro. A Renamo será o segundo mais votado? A Renamo será o segundo mais votado. Isso que fique claro. Estás a desenhar, estás a forjar, estás a fabricar resultados. Esta eleição já está viciada. Está muito viciada. É por consequência disso que eu sou da opinião de que os principais líderes dos partidos políticos, essa é a primeira via. Principais líderes dos partidos políticos? Principais líderes dos partidos políticos que concorreram nessas eleições, juntamente com Venâncio Mondlane, devem se unir, convoquem uma reunião extraordinária, se unam e obriguem com que haja um governo de unidade nacional. A Frelimo sozinho não tem condições de governar. Estes 5 anos, a Frelimo não tem legitimidade de governar sozinho. Porque essas eleições estão viciadas, possuem vícios, foram adulteradas. A única coisa que podemos fazer nesses 5 anos é haver um governo de unidade nacional. O que é isso? Como é que funciona um governo de unidade nacional? Todos devem governar. É possível isso? Se não há vencedor legítimo desses resultados que os órgãos oficiais, se não dá para darem o legítimo vencedor governar, então que se forma o governo de unidade nacional. Ou então se deixa um legítimo governo. Mas atendendo e considerando de que esses resultados já estão adulterados, estão manipulados. Temos ali o Gil Vaz, provavelmente estará ali. Você não vai discutir lambibotas que vão trazer um debate técnico. Temos o Muxanga que também vai estar ali. O Muxanga, com todo o respeito que eu tenho, o Muxanga já deu tudo o que tinha que dar, já não há nada. Não há nada no Muxanga? Ele já deu tudo o que tinha que dar. Ele está nas condições agora de ir à reforma, de ir relaxar, de ir descansar, de ir se renovar. Então, ele está em condições de ir relaxar. Ele já deu tudo o que tinha que dar. Estamos a dizer que o homem tido ali, que falava muito, Muxanga, já deu. E que tipo de presidência nós teremos agora de governo, olhando aqui, porventura, se concretiza aqui, Chapo seja eleito como presidente da República? No seu ponto de vista, que tipo de governo nós teremos, que governação nós teremos no nosso belo país, comparando com a atual governação? Aqui há 2 possibilidades. A primeira possibilidade é por causa daquilo que se fala do próprio Chapo. Né? Os comentários que circulam é que ele é boa pessoa como gestor. Boa pessoa como gestor? Como gestor. Então, dizem que gere bem como gestor. Eu não posso comprovar porque não vi coisas práticas assim, mas se diz que ele é bom gestor. Mas que, mesmo ele sendo bom gestor, pode ter dificuldades de governar por causa da máquina partidária que vai lhe lançar. Ainda que ele seja bom gestor, já existe um sistema montado que é para prejudicar a governação de Moçambique. Há um sistema montado que é para prejudicar a governação de Moçambique? Que é para prejudicar, não se quer desenvolvimento, avanço de Moçambique. Ali é usar o poder para enriquecer uma elite, um grupinho de pessoas. É só para isso que é para o poder. Então, é para usar seu poder para se beneficiar um grupinho, uma elite. É por isso que se você for a perguntar quais são os principais empresários desse país, são da Frelimo. E quais são os principais empresários que ocupam as mineradoras? São da Frelimo. E não são quaisquer pessoas, são pessoas com nome e renome.
dentro do partido. É uma pequena elite. Então, ali se montou o sistema aqui. Então, eu não estou a ver Chapo a quebrar esse paradigma. A ver, vamos. A ver, vamos. Apesar de haver comentários de que ele, como gestor, é bom. Mas olhamos com desconfiança por causa de onde ele está. Então, o que eu não estou surpreso é que a governação pode ser má. Surpresa será a governação ser boa. Mas não estou surpreso em que a governação, caso ele seja legitimado, como é o plano, é o programa dele ser legitimado, não estarei surpreso de a governação ser má. Mas estarei surpreso se a governação dele ser boa. Apesar dos apesares, nós assumimos e considerando que, por exemplo, o Guebuza, com os erros que ele cometeu, ele trouxe resultados visíveis no governo, nos 10 anos de governação de Guebuza. Trouxe resultados visíveis. Os únicos pecados de Guebuza foi, primeiro, não separar ser empresário e ser um estadista. Andar a querer ter benefícios, vantagens nas empresas. Os filhos, como a afinada Valentina Guebuza, ainda que ela não esteja entre nós, teve vantagens empresariais. Ele e a família dele tiveram essa vantagem. Não houve essa separação. Segundo, aquela famosa máxima que circulou por aí dos 5% que ele exigia para uma multinacional implantar um negócio. Há essa máxima que circula. E isso retrai os investidores. O terceiro pecado são as dívidas ocultas. São esses os 3 principais pecados. Primeiro, não separar o ser empresário e o ser estadista, misturar tudo. Segundo, a questão dos 5% que exigia para as multinacionais virem implantar empresas. Terceiro, a questão das dívidas ocultas. Mas, do ponto de vista de infraestruturas, de programas e projetos de governação, é visível que ainda que os fundos dos 7 milhões, aqueles fundos para o desenvolvimento do distrito, terem na sua maioria beneficiado os camaradas, mas é verdade que ainda que sejam poucos, beneficiaram algum. É por isso que foi no governo dele que os pequenos empreendedores fluíram, desenvolveram-se. Então, acredita-se que pode ser assim, mas atendendo também da forma como ele foi cair na Frelimo. Não se sabe porque Guebuza era alguém que controlava o partido, tinha o partido sob o seu controle. Lembre-se que Guebuza era secretário-geral, e secretário-geral é o executivo, mas esse está secretário-geral há 3 meses. Não domina nada, não entende nada, como funciona ali. Em 3 meses não é possível. Já Guebuza é diferente. Então, ele controlava, tinha o domínio da máquina, mas esse caiu por acidente. Mesmo o secretário-geral Chapo caiu por acidente. Mesmo o candidato a presidente foi por acidente. Então, isso pode fazer com que ele mesmo sendo um bom gestor, se eles não deixarem, eles vão lhe sufocar, vão lhe engolir. Então, esperemos tudo. Esperemos que ele seja a versão de Guebuza, seu ponto de vista de trazer desenvolvimento. Esperemos que ele seja como Nunes ou pior que Nunes. Pior quando não controla o partido é que ele controla. Então, esperemos tudo. É uma incerteza, então, Daniel Chapo, estamos a dizer que é uma Há uma incerteza, tudo é possível. É possível que tenhamos um bom governante, que o Chapo seja um bom governante, mas também é possível que não seja um bom governante. Tudo é possível. Então, é melhor contarmos com todas as possibilidades possíveis e com todos os cenários possíveis. E com o Venâncio Mondlane no poder, que Moçambique, se Deus aqui, Venâncio Mondlane não está aqui a aceitar, que Moçambique nós teríamos, que governação nós teríamos com o Venâncio Mondlane? Nós sabemos que, por exemplo, Venâncio Mondlane não caiu por acidente, não foi uma candidatura por acidente. Acredito que ele já sabia, foi se preparando, já foi fazendo o marketing político por muito tempo. Então, é alguém que concebeu a ideia de que pode ser um dirigente, tem capacidade de ser um dirigente. Já tinha uma ideia formada daquilo que é necessário para o país avançar.
Então, ele já tinha uma ideia formada, preconcebida. Significa que ele estaria em condições de chegar, ainda não ter que assimilar a ideia de ser presidente. Não. Ele estaria para executar o projeto que ele já vinha idealizando, já vinha sonhando. Então, estamos a dizer que estamos a falar de candidato que estaria em melhores condições de responder às dinâmicas e os problemas que o Moçambique enfrenta. Por quê? Porque se preparou para isso, estudou o cenário para isso. Ele foi à eleição já com uma visão do antídoto, sim, que é necessário para resolver os principais problemas. Porque não foi ali, não caiu por acidente. Ele já vinha debatendo questões, mesmo no parlamento, já indicava que tinha domínio e conhecimento de Moçambique real e tinha prováveis soluções para Moçambique sair de situações em que se encontrava. Então, ele já tinha essa percepção. Então, não é alguém que caiu por acidente, é alguém que conhece a realidade do país e se preparou. Provavelmente teríamos um governo mais equilibrado. Com dificuldade, sim, porque nós não saberíamos em que condições ele encontraria o país. Okay. Mas, mesmo com essas dificuldades, estaria visível que o problema não é por falta de vontade. O problema não é porque ele é mau gestor. O problema é porque há um trabalho que deve ser feito para que se reanime a economia do país para avançar. É diferente quando você vê que esses aqui não querem governar porque não têm vontade política, porque não querem. É diferente quando você olha para pessoas que não querem governar porque não querem. Então, é por isso que nós estamos a dizer que era mais provável termos um futuro um pouco mais certo, não uma incógnita com Venâncio do que com Chapa. Mesmo última questão, falando mesmo, há a probabilidade do SUFO, em algum momento, ascender o poder, há a probabilidade de membros da Renamo revoltarem-se contra o SUFO se porventura esses resultados mantiverem-se da forma como está? O que eu acho é que a Renamo não está nada perdido. A Renamo não está perdida? Não está nada perdido. O que a Renamo precisa é deixar as eleições terminar, convocarem um congresso extraordinário, alterarem a liderança da Renamo para garantirem uma outra dinâmica, um outro desenvolvimento. Ou o próprio presidente Ossufo da Renamo pode decidir, terminado as eleições, renunciar ao poder. Ele pode tomar essa decisão. Porque ele tem que estar consciente de que, em parte, ele é culpado pelos maus resultados que a Renamo obteve. E o indivíduo que tem essa consciência, que é idôneo, tem que ter essa consciência e dizer, não, eu renuncio o meu poder, o poder, vamos organizar o partido. Então, a Renamo não está totalmente perdido, mas terá que se organizar. Por quê? Atendendo que de todos os partidos, a Renamo é um partido histórico. Os partidos da oposição é um partido histórico. A Renamo é um partido que tem maior representação ao nível do país, dos partidos da oposição. É um partido que tem maior representação um pouco em quase todo o país, que se insere um pouco nas localidades por aí em diante. Então, estamos a dizer que, ainda que tenha uma estrutura fragilizada neste momento, a Renamo, mas é um partido que ainda possui uma estrutura. E o principal problema da Renamo, eu acho que nessas eleições eles deviam ter feito o seguinte. Tinham duas alternativas. A primeira alternativa era eles indicarem o presidente, o Ossufo ser presidente, e indicarem uma outra pessoa para ser candidato à presidência da República. Deviam agora o Ossufo como presidente do partido e uma outra pessoa para a presidência da República.
Ou seja, primeiro, a Renamo tinha a prerrogativa, primeiro, de não renovar o mandato do Ossufo. A segunda alternativa que a Renamo tinha era de o presidente Ossufo se manter como presidente do partido, mas se indicar o outro presidente, o outro candidato à presidência. A terceira alternativa, a Renamo podia acomodar o engenheiro Venâncio como secretário-geral do partido e lhe preparar para as próximas eleições. Aceitaria Venâncio isso? Essa é a grande questão. Venâncio aceitaria o Venâncio que queria ser presidente? Eu acredito que ele aceitaria. É uma negociação. Fique nesse momento como presidente, como secretário-geral e nas próximas eleições irás avançar. Então deixamos ele terminar esse segundo mandato. Então por quê? Porque mesmo se o Ossufo concorresse e Venâncio não tivesse saído da Renamo, a Renamo podia ter melhores resultados, mesmo sem Venâncio a concorrer, mas Venâncio estando dentro do partido, principalmente trabalhando como secretário-geral, porque secretário-geral em condições normais, não sei a secretária-geral agora, que pode estar a servir de fachada, mas o partido, quem verdadeiramente comanda o partido, porque o secretário-geral é uma espécie de executivo. Okay. O executivo, quem dirige, quem comanda o partido, organiza o partido. Então, o presidente do partido é uma figura um pouco mais simbólica para a tomada de decisões, para legitimar uma outra decisão. É uma figura mais simbólica do que executiva. Mas o secretário-geral é uma figura mais executiva do que simbólica. Então, eu acho que o erro da Renamo foi não ter feito essa leitura e criasse essas possibilidades todas. Eu acho que o erro da Renamo foi não ter conseguido acomodar o engenheiro Venâncio Mondlane. Esse foi o erro. Podiam até ter ido com o Ossufo, mas deviam ter sabido acomodar o engenheiro Venâncio Mondlane e não ter esticado a situação ou criado a situação dele ter que sair da Renamo. Então, este foi o erro. Mas é necessário agora, após as eleições terminarem, sentarem e lutarem para corrigir esses erros e organizarem-se internamente. E depois, as próximas eleições, eu vos garanto, se não há uma coligação dos principais partidos, ninguém vai ganhar. A Frelimo vai continuar a nos abusar. Considerações finais. Considerações finais. Dizer que Moçambique é de todos nós, amemos esta nação, defendamos esta nação, agora está nas mãos do povo. Ainda que estão a circular carros blindados de polícia da UIR na cidade de Maputo espalhados, acredito que a intenção é de nos intimidar. Mas cabe a nós nos sentirmos intimidados ou lutarmos por aquilo que nós acreditamos que é verdade. É a verdade eleitoral. Então, cabe a nós. Então, não tentem nos intimidar, e o povo em particular não deve aceitar se deixar ser intimidado. E que Deus abençoe todos nós.